Sejam bem-vindos a esse nosso encontro ao vivo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o MOIP, tirar algumas dúvidas também, caso vocês tenham, e também eu trouxe um conteúdo a mais, enfim, para que seja algo que agregue também, né? Como eu acho até que vocês não tenham tantas dúvidas especificamente, mas até que possa surgir um bate-papo legal dessa conversa, assim, em torno dos conteúdos que a gente viu, assim, no curso. Então, cada uma, assim, que está na reunião já se apresentou, já falou um pouquinho sobre si, como me conheceu, o que está achando do curso. Foi bem legal. E, enfim, agora eu vou retomar um pouquinho os módulos do curso. Para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar, ou se quiserem fazer algum comentário de tipo, eu gostei muito quando você falou disso, tenho até algo a acrescentar, às vezes uma opinião pessoal, assim, uma vivência pessoal, eu acho que pode agregar muito, assim, para ser realmente um bate-papo mesmo. Então, vamos começar. O primeiro módulo, ele é basicamente sobre a parte de introdução, né, mostrando a plataforma e tal, então não tem muito o que falar sobre isso. E aí, no segundo módulo, começa a parte mesmo de organização. Caso vocês queiram falar sobre alguma coisa, podem me interromper. Eu tô vendo aqui do lado exatamente os módulos, então eu não... Calma aí, eu tô dividindo a tela para conseguir... Aí eu consigo ver quando vocês começam a falar, senão é meio difícil. E aí, no módulo de organização, a gente falou bastante sobre os pilares da organização, e aí depois começou a desenvolver, né, cada um dos pilares. E eu acho sempre muito importante, eu tentei passar isso, assim, com o curso, que é a gente conseguir tá com equilíbrio na vida, né? Porque não adianta nada a gente estar só com uma área da vida bem e as outras, às vezes, caindo aos pedaços. Então, essa é uma das partes que fala muito comigo, porque é uma ainda das coisas, assim, que eu tenho muitas vezes dificuldade de manter tudo em ordem, né? E isso é uma coisa que a gente passa por momentos altos e baixos a vida toda, e é uma coisa que a vida toda a gente vai ter que estar se policiando ali para estar conseguindo equilibrar e que isso interfere diretamente na nossa organização. Aí eu passei aquele exercício do conhecimento do seu tempo, que eu acho que se você leva a sério, se você faz ali realmente nos passos, é uma coisa que pode revelar bastante sobre você e sobre coisas assim que você nem imaginava, né? Então, na mentoria, eu tive um acompanhamento bem mais próximo com as meninas sobre esse exercício e eu pude ver, assim, que todas, assim, falaram, cara, eu não tinha noção do meu tempo, eu não tinha noção exatamente do que eu fazia e o que eu fazia com ele. Então, é um exercício que eu gosto muito, que vale a pena a gente até não fazer só uma vez e deixar para lá, mas volte e meia retomar ele quando a nossa rotina muda, né? Quando o nosso dia a dia muda. Também teve a parte ali do autoconhecimento, que é uma coisa que às vezes a gente pode até achar que não interfere na organização, mas ali no curso eu mostrei como ele pode, sim, interferir na organização. Eu coloquei os testes ali, vocês chegaram a fazer algum teste, alguma coisa? Quero saber. Eu fiz. Se surpreendeu de alguma forma ou já era mais ou menos o que você esperava? Foi mais ou menos o que eu esperava. Peraí, você tá falando daqueles de personalidade, né? Isso. Ah, sim, era. Eu fiquei surpresa só com alguns pontos, mas a maioria não foi tão surpresa assim. Que bom. Então você já tinha também uma noção meio assim de como você funciona e tal. Sim, Isso sim. é legal. Isso também na mentoria a gente fez e foi legal ver a reação assim das meninas, que às vezes elas traziam uma coisa e que ficava, cara, eu não tinha ideia às vezes que eu era assim ou que isso era relacionado a tal coisa. Então essa parte do autoconhecimento é muito legal. Inclusive, Mayara, quando quiser me interromper para falar algo sobre, assim, sabe? Pode me interromper, quase assim. Eu fiz o teste, né? Eu fiquei também... Tinha bastante coisa, assim, que, na verdade, assim, eu não tinha pensado, sabe? Que eu era... teve algumas coisas, por exemplo, ansiosa, assim, que apareciam em todos, né? Porque eu fiz os 3, né? Os 3 testes. Aí, ansiosa, essas coisas, assim, sempre apareceram em todos. Isso eu já tinha noção. Agora, teve umas coisas que eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas que eu nem imaginava também. Isso é legal, até pra gente saber como a gente lida conosco, né? Como é que a gente lida com as nossas reações e com as coisas que, enfim, às vezes vem de fora pra gente, como a gente lida com isso internamente também. Sim, eu adorei os testes, porque eles são bem completos, né? Eles dão, nossa, é aquele ainda que manda no e-mail lá, que manda, nossa, ele manda bem completinho tudo, é bem bom. Sim, sim, sim.
Aí também teve a parte do workbook lá para aula 5, que a aula 5 era sobre motivos e objetivos, que eu acho que, cara, se eu fosse para escolher uma aula, um tema para abordar, seria esse, sabe? Porque ele é basicamente o que vai te mover para tudo, assim. Então, para você ter organização, para você ter planejamento, para você ter objetivo, quer dizer, o objetivo é um negócio, né? Mas ele se autoalimenta, assim, né? Então, eu acho que é realmente uma das coisas mais fundamentais e que a gente mais tem que buscar na nossa vida, assim, é buscar realmente o que faz sentido pra gente, sabe? O que a gente quer, as nossas metas, objetivos, propósitos, porque é o que a gente precisa, assim, ancorar firme, que é o que vai nos ajudar quando a gente não tiver a fim de fazer as coisas, quando a gente não tiver bem, quando a gente não tiver, enfim, com vontade de buscar as coisas, porque essas coisas acontecem, sabe? E elas são frequentes. Essa semana mesmo eu mostrei ali no Instagram, cara, essa semana eu não tava com vontade de fazer quase nada, sabe? Eu não tava a fim de nenhum dia levantar e, enfim, fazer estágio, trabalho, tô participando ainda daquele desafio. Então foi uma semana muito, muito cansativa, bem puxada, e eu só não tava a fim de fazer as coisas. Mas eu tenho motivo, eu tenho objetivo, então, claro, né? Por exemplo, esse final de semana eu vou descansar, eu vou parar, tanto é que minha amiga veio aqui em casa para me ajudar com essas coisas da gravação do curso e tal. E aí também a gente vai jogar The Sims lá, que foi uma coisa que eu tava com saudade de fazer há muito tempo. E, enfim, então eu já sabia que eu ia também ter um tempo de descanso, né? Então eu não tô, tipo, me sobrecarregando e tal, mas eu tô lidando com a realidade de que eu tenho que fazer, eu tenho um prazo, e é isso, não tenho que fazer. Então eu acho que é importante a gente ter essa consciência também e essa responsabilidade, né? Uma vez eu vi uma frase muito legal, que era que quando a gente vira adulto, é quando a gente começa a fazer as coisas mesmo sem ter vontade. E isso é muito verdade, né? Porque é uma transição gradual, assim. É claro que a gente já começa fazendo isso antes. Por exemplo, quando tá no ensino médio, às vezes não quer estudar para uma prova, mas você vai lá e estuda. Mas a escala das coisas é muito diferente. Então a gente vai percebendo isso. Na faculdade tem trabalho muito maior que às vezes a gente não tá a fim de fazer, mas a gente tem que ir lá e fazer porque tem que entregar. E assim vai aumentando as nossas responsabilidades, quando chega estágio, trabalho, responsabilidade em casa, às vezes com família. Então, tudo isso eu vejo muito assim como a gente amadurecendo como pessoa, a gente está bem nessa fase, né? E é realmente a gente ter esse poder de decisão de, cara, eu não tô a fim de fazer, tá, mas eu tenho comprometimento comigo mesma e com quem eu quero me tornar. Então, eu vou fazer. É simplesmente assim, né? Claro que às vezes não é tão fácil, né, gente? Eu tenho plena consciência disso. Mas, assim, é o que a gente tem que, assim, levar em consideração. Aí também tem a parte da disciplina e autorresponsabilidade, que foi até o que foi comentado aqui como uma das coisas, assim, que mais chamou atenção no curso. A questão de ter as datas em mãos, que é uma das coisas, assim, fundamentais para a organização na faculdade. Essa semana, inclusive, eu liberei um post lá no Instagram sobre organização, em que eu falei justamente sobre isso, né, que você tem que ter as datas em mãos, aí você tem que saber quanto tempo você leva para fazer cada atividade, pelo menos uma estimativa, para daí você conseguir se organizar, porque de nada vai adiantar se você não souber dimensionar essas coisas, porque tudo vira uma bola de neve se a gente não fizer isso. Aí também algumas ferramentas e também algumas dicas, né, para distribuir o trabalho em grupo, que foi uma coisa assim meio aleatória, um pontinho fora da curva, mas que até foi uma coisa que surgiu das mentorias, das conversas das mentorias, que eu fiz mentoria com 4 meninas, né? E 2 das meninas me perguntaram como que eu dividia meus trabalhos em grupo na faculdade e tal. Eu falei, nossa, é uma coisa que o pessoal às vezes tem curiosidade, então é interessante trazer para o curso, assim. Aí também teve o resumo do módulo, e aí a parte da iniciação profissional, que é o módulo 3, que teve, enfim, a introdução, e a introdução eu achei que foi uma aula muito legal, porque a maioria de vocês ainda não assistiu, né, mas eu pego o currículo e o portfólio e amarro ele, sabe? Então eu falo sobre unidade, sobre como você tem que deixar, mostrar uma identidade visual ali, tentar colocar a sua personalidade ali também, através de estudo de teoria de cor, sabe? Tentar mostrar realmente a sua personalidade, quem você é, ali naqueles documentos, naqueles PDFs,
para que já seja ali uma carta de entrada, para que você já consiga conquistar quem está te contratando. Até porque eles são, né, porta de entrada para você conseguir uma entrevista. Então, é importante que você tenha essa conquista, né? E eu acho isso é uma das coisas fundamentais, porque quando eu mudei o meu portfólio, antes eu não tinha sido chamado para nenhuma entrevista. E eu falei isso lá para vocês, mostrei como o meu portfólio era antes. E assim que eu mudei, e nem é uma coisa extraordinária, nem nada assim, meu portfólio, ele tá meio desatualizado, porque eu fiz na metade do ano passado, para conseguir o meu estágio do ano passado, meu primeiro estágio, e aí eu acabei não atualizando mais. Então nem tá nada extraordinário, nem nada, eu só tinha um trabalho feito pela faculdade no computador, mas só o fato de eu mudar alguns detalhes, mudar algumas coisas, eu já comecei a ser chamada para entrevista, justamente pelas coisas ali que eu passo de conteúdo para vocês. Aí também eu fiz uma aula de o que deve ter no seu currículo. Essa aula, assim, tá muito completa, é uma das aulas também mais longuinhas, mas que eu falei, assim, tudo, sabe? Sobre como você vai conseguir se vender e como você vai conseguir conquistar a outra pessoa para, enfim, para ela conseguir, para ela querer que você seja ali estagiária, né? É tudo um negócio de conquista mesmo, de você se vender. E, enfim, eu falei sobre tudo. Às vezes a gente fica, será que eu coloco tal coisa no meu currículo? Será que eu não coloco? Será que tal coisa vai me ajudar? Não vai? Eu até abri uma questão pessoal que, por exemplo, eu não coloco o meu bairro no meu currículo, porque eu moro num bairro afastado. E se eu colocar o meu bairro, isso é uma coisa que não me favorece. Então, eu abri isso para vocês, que às vezes coisas que a gente entende como regra, né? Porque uma das regras que foi me passado, pelo menos, é colocar o bairro onde eu moro. Mas isso eu via que me tirava oportunidade. Então, eu preferia que a pessoa me perguntasse pessoalmente, para que eu pudesse pessoalmente explicar isso para ela e me vender, mostrar que eu não me importava com isso, sabe? Que tudo bem, eu ia passar mais tempo no transporte, mas ok, sabe? Tipo, eu sou, sei lá, dedicado o suficiente para que isso não atrapalhe o meu desempenho ali no trabalho. Então, a gente tem que ter essa noção do que nos ajuda e do que nos atrapalha, para conseguir filtrar o que a gente vai colocar ali no currículo. Aí, enfim, analisei meu currículo ali com vocês em uma aula também, mostrei ele, falei o que eu mudaria, o que eu deixaria, enfim. Aí depois uma aula teórica também de o que deve ter no seu portfólio. Então, a mesma pegada da ideia do currículo, sobre se vender, o que deve ter, o que não deve. Respondi as dúvidas mais comuns, também é uma aula bem completa lá para vocês. E também a parte do analisando meu portfólio, que eu mostrei os meus portfólios para vocês, né? Então, e também falei o que eu mudaria, né? Como eu falei, ele já está um pouco mais antigo até, então eu realmente abri o jogo e falei assim, cara, eu não faria mais isso hoje, então eu faria de tal jeito, para que vocês também já consigam fazer melhor, né? Não só ali o que me deu um estágio, mas que vocês consigam também ir além. E também dicas de onde encontrar o seu estágio, também dicas para enviar o e-mail, que eu acho isso uma parte que já é um ponto muito forte de destaque, porque, enfim, é uma coisa que pode te filtrar, né? A gente conquista, né, a nossa entrevista através do e-mail, currículo e portfólio. Então, é uma coisa importante também. E aí, dicas para entrevista, que eu acho que também é uma aula muito rica. A importância do networking, que foi o que me fez ter a oportunidade de mudar de estágio. Então, foi inclusive uma coisa bem inesperada que aconteceu. Eu conto isso lá no curso também, se eu não me engano. Acho que eu conto sim. Que eu fiz um networking num congresso no final de 2018. E mais de um ano depois, 1 ano e acho que 4 meses mais ou menos depois, me chamaram para entrevista naquele lugar que eu tinha conversado com o pessoal no congresso. Então, era uma coisa que eu nem imaginava, porque fazia tanto tempo, sabe? Mas o fato da gente demonstrar interesse, tentar se destacar, sabe? Mostrar que, cara, teve uma oportunidade ali na faculdade, um monte de gente podia ter ido de graça naquele congresso e o pessoal não estava lá. Então, isso já era um ponto de destaque para você conseguir uma carta de entrada ali, sabe? Então, isso é algo bem legal e que a gente tem que levar em conta. Isso até, às vezes, o pessoal confunde muito com um relacionamento só por interesse. E não é assim, tem que ser algo genuíno, sabe? Claro que eu não fiz um super relacionamento com o pessoal que estava lá,
Mas, enfim, eu só demonstrei interesse, mas muitas vezes na nossa vida a gente precisa, sim, manter contatos, se relacionar com as pessoas. Isso é uma coisa, na verdade, que eu demorei muito tempo para aprender. Minha mãe sempre falou isso para mim, e eu ficava, cara, é conversa de mãe, entendeu? Tipo, pra quê? Eu não era uma pessoa muito de relacionamento, sabe? Eu sempre fui mais na minha, pessoalmente. E, enfim, demorei muito para aprender isso. Inclusive, é uma das coisas, assim, que eu ainda tento melhorar muito pessoalmente. E é muito importante a gente ver que, cara, relacionamento hoje em dia é uma coisa fundamental, abre muitas portas, e o poder, eu até mostrei lá que tem uma pesquisa, né, aquele negócio lá que fala de, a partir de 5 contatos, você tem contato com qualquer pessoa do mundo inteiro. Então, nessa aula eu mostrei lá essa pesquisa, assim, e realmente é uma coisa muito verdadeira, se a gente está disposto a ajudar outra pessoa, a se relacionar com ela, e, enfim, a manter um networking, né, como a palavra realmente diz. Então, foi basicamente esse o conteúdo do curso como um todo, assim. Fiquei muito feliz. Ai, gente, preciso tomar água, calma aí. Minha garganta começa, tipo, meu... Enfim, ok. Então, foi isso, assim. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa. Podem, caso queiram fazer algum comentário, ou se também não tenham nenhum, falem que ou só façam não com a cabeça, só para eu prosseguir. Ok, gente, sem comentários, então. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês, então, um conteúdo teórico, assim, que eu escolhi para trazer hoje aqui para vocês. Maiara, inclusive, já sabe um pouquinho, porque eu peguei essa parte lá da mentoria, algumas coisas, incrementei aqui. Vocês estão vendo a tela? Se puderem abrir o microfone e dizer sim para mim, que eu não estou vendo vocês agora. Sim. Sim, a gente tá vendo. Inclusive, se quiserem comentar algo durante a apresentação, podem me interromper, podem ficar à vontade. Aí vocês começam a falar até eu perceber que alguém está falando, porque eu não estou vendo vocês nesse momento. Mas, enfim, resolvi trazer esse assunto, porque não foi um assunto que foi abordado no MOIP em si, mas eu acho que tem muita relação com tudo que a gente aborda no MOIP, que é sobre a mudança de hábito. E, enfim, a mudança de hábito, ela não é fácil, e isso é um fato, sabe? Às vezes a gente fala, cara, é só seguir uma receita de bolo e pronto. Mas não é assim, a gente sabe que o nosso cérebro, ele nos boicota muitas vezes, então a gente fica com aqueles pensamentos, né, aquelas frustrações, como eu coloquei aqui no slide de, eu sou perfeccionista, sentimento de incapacidade, então, se eu, sei lá, eu quero fazer exercício físico todos os dias na semana, aí se eu não fiz um dia na semana, nossa, já não é mais para mim, entendeu? Não dá certo, porque eu queria os 5 dias, eu não consegui os 5 dias, não sou capaz de conseguir os 5 dias, e isso é uma coisa muito comum, que acontece em todas as áreas da nossa vida, de estudo, muitas vezes. Quando eu estava no cursinho, isso era uma coisa que eu tinha que tomar muito cuidado, porque era muito fácil de eu ir mal numa matéria específica e pensar, cara, putz, vestibular já era por conta desse exercício, entendeu? Por conta que eu errei especificamente esse exercício, dessa matéria. Nesse momento, não vou passar no vestibular. Já era, porque não sou capaz. Então, é uma coisa que a gente tem que estar constantemente prestando atenção nisso, realmente vigiando, né? Para que isso não se torne algo que nos derrote, mas que a gente saiba que isso acontece e que a gente esteja preparada para lidar com esses pensamentos quando eles surgem, para que a gente consiga pensar, cara, beleza, tô pensando isso agora, mas isso é mentira, sabe? Porque várias vezes aconteceu isso, várias vezes eu tive esse sentimento, várias vezes eu achei que eu não conseguiria e eu fui lá e eu consegui. Então não tem por que dessa vez ser diferente, sabe? E também a questão de mudança de hábito é que a gente é muito imediatista. Então a gente tem um hábito de anos, a gente, sei lá, às vezes é um hábito que tá com a gente a nossa vida toda, que a gente desenvolveu, sei lá, na infância. Mas a gente quer mudar em uma semana, sabe? Não é assim que funciona. A gente tem que ter um período de tolerância maior. Então, é importante a gente também cuidar com essa questão de ser imediatista demais, porque cada vez mais a gente quer as coisas mais rápido e às vezes não é assim que funciona. Tem essa frase que eu gosto muito, que fala até um pouco sobre aquilo que eu falei lá no início,
sobre quando a gente está virando adulto, a gente não começar a fazer as coisas não porque a gente tem vontade, né? Então, essa frase, aqueles que só fazem o que querem, não fazem muito. Para ter sucesso em qualquer coisa, você precisa agir mesmo quando não se sente bem, sabendo que a ação em si produzirá a motivação que você precisa para continuar. Então, essa frase fala basicamente sobre a gente ter um objetivo, né? Eu vejo isso muito claro nessa frase. Que, por exemplo, eu quero passar no vestibular, usando de novo o exemplo que eu dei agora há pouco. E beleza, eu não tô afim de estudar hoje, mas a minha motivação, ela vai surgir quando eu pensar na faculdade que eu quero cursar. Então, isso tá muito claro, a gente tem um objetivo e esse objetivo vai nos trazer motivação. E como eu falei no MOIP, às vezes não é aquela motivação de entusiasmo, é aquela motivação simplesmente de entender que a gente tem que fazer, de autorresponsabilidade mesmo, né? Linkando assim tudo, porque tudo é muito interligado. E aí é isso que a gente precisa para continuar. E criar hábito exige tempo, né? Então foi aquilo que eu disse, que às vezes a gente quer mudar em uma semana uma coisa que a gente tem há 3 anos, assim. E se a gente for perceber, é muito engraçado que, por exemplo, coisas simples, amarrar o sapato. Quando a gente era criança, cara, eu lembro que era muito difícil para mim amarrar o sapato. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, que tinha toda aquela história da orelha do coelho que dava volta na toca, umas coisas muito confusas. E eu lembro muito dessa dificuldade da história do coelho e deu tipo, meu, o que tá acontecendo, sabe? Tá na ordem certa, não tá. E era uma coisa muito simples. E hoje, amarrar o sapato é uma coisa, um hábito totalmente assim, no automático, que a gente nem pensa para fazer. E isso com várias outras coisas. Então, por exemplo, andar de bicicleta, escovar os dentes. E tudo isso, enfim, tá muito interligado mesmo com essa questão do tempo, né? Porque quando a gente era menor, a gente passou muito tempo tentando amarrar o sapato, andar de bicicleta. Você primeiro fazia com 2 rodinhas. Aí depois passava para uma rodinha só. Aí depois tirava as 2 rodinhas. Então, é realmente uma coisa bem gradual e que a gente tem que investir ali um tempo mesmo para conseguir. E muitas vezes, quando a gente está investindo esse tempo, vem aquelas frustrações que a gente já comentou e que a gente tem que estar disposta a lidar com elas. De novo, né, a gente está falando da persistência, da gente conseguir... Nossa, gente, minha garganta tá péssima hoje. Pronto. Da gente conseguir ter persistência para que a gente consiga passar essas frustrações. E também criar um hábito exige um motivo, então a gente ter um objetivo. Como eu falei hoje, basicamente na parte de hábito, é tudo que a gente já falou no curso, basicamente só aplicado a outra coisa. Então toda essa parte teórica a gente pode aplicar em vários momentos, em várias áreas da nossa vida. E também criar hábito exige foco no longo prazo. Lembram que em disciplina eu falei sobre isso? Sobre a gente ter foco nos objetivos do longo prazo? Inclusive, essa parte de criar hábitos é muito parecido com a parte de disciplina. Depois eu vou até interligar os 2 assuntos. E agora, passando aqui um pouquinho os passos para você criar os seus hábitos, né? Primeiro, a gente precisa reconhecer. Então, onde você quer chegar? Quem você quer se tornar? Vocês já se perguntaram, assim, realmente essas coisas? A gente tem que, o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente quer mudar, que a gente quer chegar em algum lugar, em um determinado lugar. E para isso, a gente tem que mudar algumas coisas. Então, reconhecer também que a gente precisa mudar está muito interligado com a questão do objetivo. E é esse objetivo que vai te trazer a motivação, como já foi falado. Aí depois, o próximo passo é a gente ter um plano de ação. E é legal a gente dividir em pequenos passos. Depois eu já vou passar um gráfico para vocês explicando essa questão de dividir em pequenos passos e como isso está ligado com a nossa motivação. E também a parte de ser autorresponsável, que ninguém vai fazer por você. Esse daqui é o gráfico que mostra aquilo que eu falei, né? Então, é a nossa motivação pelo tempo, né? E a nossa motivação, conforme o tempo vai passando, ela vai caindo.
E isso é normal, sabe? A gente começa lá uma meta super, super, super motivada. Então, a gente tá, assim, sei lá, com vontade de correr aquela maratona, sabe? De alcançar, assim, no máximo, assim, o que a gente quer. Só que, conforme o tempo vai passando... Gente, calma aí, eu pedi pra Lê trazer um chá pra mim, porque minha voz tá péssima e já vai melhorar. Conforme o tempo vai passando, enfim, essa motivação, ela vai caindo, e é normal. Porque acontece realmente isso da gente ir desanimando com o tempo, e tá normal. E claro que também esse gráfico, ele não é uma linha reta, mas sim uma coisa bem pendular, mas que fazendo uma média vai caindo. E, Mayara, você não quer explicar essa parte? Essa parte foi passada na mentoria, enquanto o meu chá não chega. Ixi! Não, mas o que eu lembro é que dividido em pequenas partes, você sempre vai estar... porque assim, igual ela falou, que quando você começa uma meta, assim, você tá super motivada, super animada, aí vai caindo. Nossa, gente, se eu contar o que aconteceu essa semana, a Nath me mata. Depois eu conto. Mas, não, essa semana, porque assim, a Nath sempre fala, igual, nossa, juro, a frase que ela colocou eu devia ter colado na minha testa essa semana pra ver se desenvolvia. Eu peguei e tinha um trabalho que eles passaram há muito tempo atrás. Só que, tipo assim, era um trabalho muito grande. A gente tinha que fazer era um condomínio, daí, tipo, a gente tinha que fazer, cada pessoa ia fazer uma parte do condomínio. E você poderia escolher, tipo, o que você ia fazer. E daí tinha que ter 3 andares, tinha um monte de exigência e tal. Daí era para fazer um projeto mesmo. Daí a gente ia fazer o estudo preliminar, que é só os croquis e tal. E precisava entregar segunda. E daí eu comecei a enrolar, porque daí ia chegando do trabalho e eu ia deixando isso para depois, porque eu falei, esse é mais pra frente, não sei o quê. Chegou na segunda, gente. Eu fiz tanta cagada naquele trabalho, porque daí era muita coisa. Muita coisa. Aí, gente, juro pra vocês, eu coloquei uma rampa onde tinha um elevador e não coloquei uma porta. Olha o nível da pessoa, entendeu? Tipo, completamente sem noção. Aí, daí eu falei, meu Deus, daí, tipo assim, isso eu fui deixando muito pra depois. Daí é exatamente isso que a Nath falou. Mesmo que você não se sinta bem, porque eu pensava, não, hoje eu não tô muito bem pra fazer, não vou fazer. É melhor fazer, porque se acontecer isso, meu Deus, gente, nunca deixem pra depois. Mas em relação aqui ao gráfico, eu não sei muito bem o jeito que a Nath explicou da última vez na mentoria o segundo gráfico. Eu lembro bem dela falando do primeiro, desse negócio mesmo, que a gente começa uma meta toda animada. Mas ali, eu lembro que ela falou para dividir em pequenos passos, porque daí você não vai se cansar muito, tipo, você não vai se cansar daquela meta, você não vai desanimando. Você vai fazer um pequeno passo, vai resolver aquilo, daí depois você vai fazer outro, e a motivação não vai ficar caindo. É mais ou menos isso. Eu não sei explicar com as palavras dela, que ela explica bem melhor que eu. Na verdade, foi muito legal. Inclusive, esse exemplo que você deu, você conseguiu relacionar ele com o segundo gráfico ou não? Do exemplo que eu dei da faculdade? Essa semana. Ah, sim, era só eu ter disse que se eu tivesse, não, mas você não tem noção, eu já joguei isso na minha cara a semana inteira, que se eu tivesse feito antes, e tipo, dividido mesmo, porque eu tenho aula toda segunda e terça de apresentação gráfica, se eu tivesse feito toda segunda e terça um pouquinho daquele trabalho, pelo menos, tipo, teria chegado na segunda, teria estado tudo certo, entendeu? E também eu não estaria tão cansada do que fazer tudo de uma vez só, numa pancada só, entendeu? Sim, muito legal. Muito legal, inclusive, o seu exemplo, porque eu nunca tinha relacionado isso com as coisas da faculdade, assim, necessariamente. Então, eu estava pensando muito mais em mudança de hábito, né? Então, por exemplo, o de, sei lá, eu quero fazer exercício físico 5 vezes na semana. Legal. Mas eu não tenho o costume de fazer exercício físico nenhuma vez na semana. Então, talvez seja muito mais fácil eu começar a fazer... realmente fazer alongamento 2 vezes na semana, e aí na semana seguinte começar a fazer algum exercício 3 vezes na semana, e aí aos poucos ir chegar na minha meta final, no meu hábito final. Mas isso também pode ser muito relacionado na faculdade, como a Mayara deu de exemplo, de pegar de fato isso de, eu vou focar primeiro aqui nessa entrega desse estudo preliminar. Beleza, consegui fazer. Ficou legal, então já é uma motivação. Eu terminei essa etapa. Quando chegar a próxima etapa, o meu bloquinho de motivação, né? Ele já vai estar maior. Eu já vou estar com a motivação mais em cima.
mais em cima novamente, realmente. Então, é basicamente isso, esse gráfico, da gente estar quebrando as nossas metas, os nossos objetivos, também os nossos hábitos em pequenas partes, para que a gente consiga manter um nível maior de motivação. Meu chá chegou. Muito obrigada, Bia. Isso que eu ia falar também, né, Nath? Lembra que quando a gente tava fazendo a mentoria, tipo, eu não fazia exercício nenhum dia. Lembra que daí eu coloquei de uma das minhas metas e tal? Daí eu comecei fazendo um dia, agora eu faço 2. Mas agora tá bem constante, assim, sabe? Eu não fico pulando. Muito legal saber isso. Gente, algumas pessoas perguntam, tipo, você não tem vontade de ser professora, você tem canal no YouTube e tal. Eu fico, tipo, gente, a minha voz não aguenta, entendeu? É na base da edição que eu consigo sobreviver. Mas, enfim, basicamente aqui tem os passos, então, que o que você quer mudar. Então, é você reconhecer, aí depois você ter esse objetivo, o que vai te motivar, né? O que você vai querer conquistar com essa mudança de hábito. E também o plano, né? De como você vai conseguir alcançar isso. Então, esse passo a passo. Isso é muito legal de vocês terem anotado, inclusive. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês em PDF lá, para vocês poderem consultar também. Esse daqui da aula bônus. E aí vocês podem até, sei lá, imprimir alguma coisa assim, essa página. Vou ver se eu faço um PDF em A4 desse daqui para vocês conseguirem preencher também, caso vocês tenham interesse, que eu acho que é bem legal quando a gente consegue passar isso para o papel mesmo e ter algo mais esquematizado assim. E agora a parte que eu falei que eu vou relacionar, né, com as coisas da disciplina que eu tinha comentado com vocês. Ó, esses daqui são os slides da aula de disciplina mesmo. Então, assim, gente, é tudo muito relacionado e dá para aplicar exatamente para a parte de hábitos. Então, a gente tem que trocar o imediato pelo longo prazo. E o hábito é justamente isso, sabe? A gente reconhecer que, enfim, por exemplo, vamos supor, esse não é um problema meu, mas vamos supor que seja um problema meu. Eu como muita besteira, muita porcaria, e eu quero ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, e, enfim, eu quero isso como um longo prazo. E aí eu vou trocar esse prazer imediato de comer muito chocolate, muita porcaria, por algo a longo prazo. Então, isso é um hábito simples e que é muito fácil de aplicar essa questão do slide lá da disciplina. E também que é treino. Então, a Mayara falou justamente isso, que é uma coisa constante que a gente vai repetindo. Um hábito é isso. É uma coisa que a gente já fez tantas vezes que virou um hábito, que virou uma coisa que a gente faz até muitas vezes sem pensar, sem tanto esforço. Então, é a gente pegar algo e, às vezes, até tornar mecânico mesmo, sabe? É claro que é importante a gente estar sempre, às vezes, dependendo do hábito, né? Por exemplo, escovar o dente é um hábito que a gente tem, mas que a gente não fica super pensando e refletindo sobre isso. Mas, sei lá, por exemplo, o hábito de fazer devocional que eu tenho. É um hábito meu, mas é um hábito que eu não quero que seja mecânico. Então, também é importante a gente ter essa consciência, né? De até que ponto a gente vai mecanizar e até que ponto é bom mecanizar isso. Isso é uma coisa que a gente consegue ter controle também. A parte também de ser congruente com as nossas ambições, porque não adianta nada a gente ter um objetivo de alcançar, enfim, o mundo e não fazer as coisas para alcançar isso que a gente quer. Então, é essa questão de a gente colocar no papel e partir para ação, de a gente não ficar só no planejamento. E o foco no longo prazo, que é basicamente, né, tudo que envolve hábito, geralmente costuma ter um foco no longo prazo. O objetivo é o foco no longo prazo, o que eu sempre falo no MOIP. E comece aos poucos, também não precisa ser 8 ou 80, e escolha algumas batalhas por vez e não tudo junto. Isso é uma coisa muito verdade para hábito, porque às vezes a gente quer mudar muitas coisas de uma vez só. Então, eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer exercício físico, eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero muitas coisas, eu quero estudar mais, sei lá, eu quero estudar 3 horas por dia. Então, é muitas coisas juntas e é muito fácil a gente
sei lá, em uma semana falhar em uma delas e se desanimar em todas as outras de forma muito em cadeia mesmo, sabe? Uma reação em cadeia sobre aquela parte de frustrações que a gente falou lá no início. Então, quando a gente vai aos poucos, escolhe uma coisa, se foca nela, estabelece ela para conseguir ser constante nela e aos poucos ir crescendo nas outras, acaba sendo muito mais fácil também. E ter uma rotina ajuda a potencializar tudo isso. Então, de fato, gente, ter uma rotina pode te ajudar também na questão do hábito, não só na parte da disciplina, que na verdade a disciplina está muito ligada ao hábito também, no sentido de que para você ter um hábito, você precisa ter disciplina. Não só o conteúdo estar relacionado, mas também uma coisa meio que está dentro da outra, né? E a rotina, ela pode te ajudar. Então, como eu dei o exemplo do devocional, eu gosto sempre de fazer de manhã. Então, é uma coisa que me ajuda. Ter uma rotina de acordar cedo me ajuda a fazer devocional. E isso é muito evidente, porque às vezes, final de semana, quando eu acordo mais tarde, eu geralmente já me perco mais, às vezes acabo perdendo, não conseguindo fazer, ou fazendo lá no finzinho da noite, quando eu gosto de fazer mais cedo, porque é uma prioridade, sabe? Então, isso influencia muito na gente. Às vezes, sei lá, eu tenho costume de fazer exercício físico depois do almoço, sei lá, um exemplo também. Então, se você perde o horário do almoço, ou se você não consegue almoçar algum dia, isso pode interferir, sabe? Porque as coisas, elas estão muito relacionadas e muito ligadas. Então, a rotina, ela pode ser uma aliada muito grande do hábito. Ter alguém cobrando também, às vezes você estabelecer com amigas, assim, de, vamos fazer juntas, vamos conseguir fazer, sei lá, eu quero ler mais e você quer comer melhor. Então, todos os dias uma cobra da outra. Isso de ter alguém com você, de ter alguém te puxando, alguém para dar satisfação também, é uma coisa que às vezes nos ajuda. Um exemplo bobo. Às vezes, quando eu coloco alguma coisa lá no Instagram, sabe? De tipo, eu tenho que fazer tal coisa hoje. Cara, é uma forma que eu tô me cobrando, sabe? É uma coisa, às vezes, que me ajuda a ser mais consistente, a ser mais persistente. E também a parte de recompensas, então da gente se recompensar quando a gente conseguiu fazer alguma coisa. Por exemplo, voltando lá, por exemplo, lá da comida. Eu passei o mês inteiro comendo bem, me alimentando bem, fazendo o que eu quero. Então, o que eu quero para o meu futuro, né? Então, no final do mês, claro que aí também não vou, tipo, comi bem um dia, já vou me recompensar com comida, por exemplo, porque aí não faz sentido. Mas um mês comendo bem, aí no final do mês eu vou fazer um dia que eu posso comer o bolo de tal lugar que eu gosto, porque, enfim, eu consegui ter um mês ali disciplinado no que eu estava planejando e no meu objetivo a longo prazo. Então, essa questão de recompensa, ela nos ajuda a também a nos valorizar, sabe? A nos, motivar também. Essa recompensa, ela pode nos ajudar a trazer o entusiasmo, né? Que também é bom a gente ter, que também faz parte da motivação, mas que não deve ser a motivação em si. Mas pra gente não se mimar, pra gente não ficar meio mimada de só fazer as coisas com recompensa. Porque a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Eu falei um pouco disso nessa aula também, de a gente não, eu só vou fazer se eu ganhar alguma coisa em troca. Não, não é assim. Eu fazer já é um benefício para mim, então isso tem que ser suficiente. E uma multa por não cumprir também da aula de disciplina, e também a gente também pode usar esse mecanismo, essa ferramenta para a parte de hábitos, e também a gente mensurar o nosso avanço, né? Muitas vezes a gente quer, como eu dei lá o exemplo do exercício físico, eu sempre gosto de voltar com os mesmos exemplos para vocês fixarem e conseguirem aplicar para várias coisas, assim. Do exercício físico, eu quero fazer exercício físico 5 vezes na semana, legal, mas eu já tô fazendo 3 vezes na semana, sabe? Já é bastante coisa, eu já posso ficar feliz. Cara, eu não fazia nenhuma vez na semana, isso já é muito um avanço. Eu não preciso ficar frustrada porque eu não consegui o meu objetivo final. Mas eu posso sim olhar o quanto eu já andei e o quanto isso já foi importante para mim. O quanto eu já estou mais perto do hábito que eu quero ter, da vida que eu quero ter. E também comemore, mesmo as pequenas conquistas. Então, isso também pode estar relacionado à parte das recompensas, né?
de, cara, eu consegui um mês fazer o que eu queria. Então, cara, eu vou comemorar isso, eu vou ficar feliz, eu vou me recompensar, sabe? Parabéns pra mim, e é isso aí, eu já tô mais perto de onde eu quero chegar. Pode ainda estar longe, mas eu já tô mais perto e é isso que importa. E uma coisa que me ajuda muito, assim, é a última dica que eu quero dar pra vocês, que é uma coisa, às vezes, que é até um pouco banal, mas que, cara, faz total sentido, assim, é a regra dos 3 segundos. Alguém já ouviu falar? Pode falar não, se vocês não ouviram falar. Não. Eu já. Mas você não vale. A regra dos 3 segundos é realmente assim. A gente contar até 3 para começar a fazer algo. E é uma coisa simplesmente para enganar nosso cérebro, sabe? É tipo, cara, eu tô com preguiça de levantar hoje porque eu queria ficar na cama assistindo Netflix. Tá um dia chuvoso e eu não quero trabalhar. Beleza, dia normal, várias pessoas passam por isso. Mas temos a regra dos 3 segundos, em que a gente já prepara o nosso cérebro para pensar mecanicamente mesmo, para fazer algo mecânico. Então, por exemplo, eu vou contar até 3, e aí depois disso eu vou levantar e eu vou arrumar minha cama, e aí eu vou, sei lá, tomar café e e ligar o computador e ir pro estágio nesse momento de home office. Tipo, é uma coisa super simples, mas que nos ajuda muito em momentos que a gente não tá muito animada e não tá com muita disciplina, às vezes com muita vontade de fazer as coisas, porque disciplina não, né? Porque, na verdade, essa regra dos 3 segundos é a nossa disciplina, assim. Então, isso ajuda muito a meio que, cara, eu não tô afim, mas eu não vou pensar que eu não tô afim, eu vou contar até 3 de forma mecânica mesmo, eu vou levantar e eu vou fazer, porque, cara, não tem outra escolha, sabe? Eu tenho que fazer isso. Então, isso me ajuda muito e fica aí de conselho para vocês, que é uma coisa até meio bobinha. Quando me falaram isso, eu fiquei tipo, cara, é sério isso? Tipo, conta até 3, vai lá e faz. Eu não preciso disso, ou isso não vai funcionar. E é uma coisa que realmente funciona e que realmente me ajuda em vários dias que eu não tô afim de fazer as coisas, que eu não tô com vontade de, sei lá, estudar, fazer projeto, principalmente. Tem alguns períodos, assim, tem períodos de projeto que eu adoro, tô super empolgada, mas tem outros que eu fico, cara, eu não acredito, entendeu? E essa regra dos 3 segundos ajuda muito, e várias pessoas, inclusive, falam sobre isso, e realmente tem bastante poder. Então é isso, gente, obrigada. Era essas as coisas que eu queria passar para vocês hoje e mostrar, né, que tá tudo muito relacionado ali no Moip. E, enfim, basicamente é tudo muito interligado, como eu falei. Eu peguei conteúdos ali da parte de disciplina, os slides mesmo de disciplina, e mostrei para vocês voltado à criação de hábitos, sabe? Então, para vocês verem que o conteúdo do Moip até não precisa ser aplicado só à organização, a planejamento, mas há também outras coisas na vida que vocês encarem, que vocês... são conceitos, basicamente, que a gente pode aplicar para tudo, né? Então, que vocês consigam enxergar isso e aplicar isso. Também desculpa a minha voz, gente. Sério. Sorry, fico muito, muito mesmo triste quando isso acontece, mas desculpa. Que bom que chegamos até o fim, que deu tudo certo. Espero que tenha sido... enfim, enriquecedor de alguma forma para vocês, que vocês tenham conseguido aproveitar e realmente tirar algo assim desse momento, desse encontro ao vivo. Se vocês tiverem um comentário, quiserem falar algo, tirar alguma dúvida, podem perguntar agora, esse é o momento de vocês. Foi bem proveitoso, foi ótimo, Nath. O módulo de organização, que foi o que eu vi até agora, com certeza ajuda não só para quem está fazendo arquitetura, acho que todo mundo devia aprender, buscar sobre isso um dia. Eu achei muito proveitoso e já estou aplicando no que eu posso, né, de acordo com a minha rotina, assim, meio louca ainda, mas está dando certo e eu tenho certeza que os outros módulos também vão estar incríveis e que vai ser bem proveitoso para mim. Obrigada. Foi ótimo. Que bom, fico muito feliz mesmo. Mais alguém? Gente, eu quero tchau de todo mundo, entendeu? Então todo mundo faz um comentáriozinho, pelo menos.
que sotaque, gente, minha voz tava péssima. Ó, agora ela melhorou. Quando a gente tá terminando, a minha voz volta ao normal e volta a, tipo, ser uma voz normal e não que para depois de 10 minutos de fala, mas enfim. Ana, você ligou o microfone aí, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, foi tipo muito bom. Ajudou a abrir os olhos, que a gente fica, vai dar tempo, vai dar conta, e no final é só uma pilha de desespero com tudo, ainda mais para se organizar. Você estava falando dos pontos da faculdade que às vezes desmotiva. Não sei se é só em arquitetura, mas tipo, a gente fica se comparando o tempo inteiro com todo mundo. Isso desmotiva, tipo, muito. Aí tem projeto que a gente vai bem, tem projeto que não vai bem, que vai bem, mas tem uns que não. Aí fica, os outros vão melhor, a gente fica tipo, acho que eu vou trancar o curso, fazer o quê? Muito legal mesmo isso, você ter comentado isso, que essa questão de comparação realmente é muito complicado, não só no curso, né, mas na vida assim como um todo, assim. E principalmente eu acho que a internet atrapalha muito nisso. Eu vejo muito esse problema de que, cara, a gente tem que estar o tempo todo vigiando, porque é muito fácil a gente estar se comparando com tal pessoa, com outra pessoa, mas a gente tem que também sempre lembrar que, cara, as situações não são a mesma, a personalidade não é a mesma, o emocional não é o mesmo, sabe? O físico não é o mesmo, a condição familiar não é a mesma, onde você mora não é o mesmo. Então, tem toda, sua vivência não é a mesma, sabe? Então, tem muita coisa diferente e isso que a gente tem que sempre estar levando em consideração, né? Que, cara, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, principalmente, que hoje em dia a gente se compara muito nessa questão do tempo, da agilidade, de onde chegou, com que idade. Então, eu acho isso muito importante, a gente sempre tentar, por mais difícil que seja, relembrar essas coisas constantemente. Na faculdade também, exatamente isso que você falou, de, cara, o projeto, a gente também tem que aprender a reconhecer de uma forma positiva, sabe? Olhar para o projeto do outro e pensar, cara, que legal que você conseguiu isso, parabéns pela sua capacidade, sabe? De forma genuína mesmo, e tentar aprender com a experiência dos outros. Por exemplo, dando um exemplo real agora, da apresentação passada de projeto que teve um colega nosso, um amigo nosso, assim, de sala, e que ele sempre fez projetos incríveis, assim, sabe? Eu sempre admirei muito o trato mesmo, assim, que ele tem. Ele sempre mexe muito no terreno, umas coisas muito loucas que eu fico, cara, meu, incrível, sabe? Sem palavras. E ele fez uns renders maravilhosos, gente. Eu até compartilhei lá. E eu fiquei tipo, meu, maravilhoso, perfeito, sério. Tinha vontade de pedir a apresentação só pra ficar admirando como referência, sabe? E aí, às vezes, a gente para e se compara, sabe? Tipo, cara, que lindo, quero fazer, o meu tá péssimo comparado com o dele, sabe? Umas coisas assim. Mas eu fiquei muito feliz porque a minha primeira reação foi realmente ir lá parabenizar ele e, tipo, eu fiquei deslumbrada com o trabalho, sabe? Mas eu não cheguei tanto nessa parte de comparação, eu achei muito legal, porque de imediato eu pensei, cara, primeiro, meu computador não aguentaria fazer isso. Ele não aguentou nem fazer o render que a gente teve que fazer, porque foi a minha dupla que fez, sabe? Então não teria como, simplesmente assim, não tem como comparar, são medidas diferentes. E eu acho legal a gente levar isso para a vida como um todo, são medidas diferentes. A gente não compara, por exemplo, o tamanho da casa com, sei lá, quantidade de comida. Não, quantidade é quantitativo, mas sei lá, com o gosto da comida. São coisas muito diferentes, tamanho da casa com o gosto da comida. Então, a gente também não pode ficar comparando coisas de realidades tão diferentes. Me alonguei no assunto, mas enfim, espero que tenha ajudado de alguma forma. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu quero um tchau de todo mundo, pelo menos um tchau. Ai, eu só adorei também. Às vezes eu dou uns furos, assim, mas eu tento sempre seguir nesse negócio de anotar, me organizar. Esse último trabalho, nossa, foi péssimo deixar para a última hora. E é bom essa frase hoje que você colocou, que eu tenho que, igual eu falei, tenho que colar na minha testa, colar em todos os lugares para eu lembrar dela sempre.
Mas eu adorei, Nath, você é muito boa, sempre. E esse negócio de comparação é muito isso mesmo. Nossa, na faculdade eu tenho muito esse problema, às vezes, assim. Principalmente, tipo, você faz alguma coisa, daí você já tá pensando, tipo, meu Deus, que falta de criatividade, não tá tão bom, assim. Mas você pensa, não, mas acho que dá. Aí você vai lá e olha da outra pessoa, daí você fica, meu Deus, acho que não dá. Mas acontece, né? Tem que ir se acostumando. Eu já trabalhei bastante isso desde o primeiro semestre, porque, nossa, se eu ficasse me comparando, porque tem gente que tem mais, assim, habilidade para algumas coisas, né? Isso que eu vejo. Tem uma menina na minha faculdade que, tipo, ela é muito boa para desenhar, gente. Vocês não têm noção, todas as coisas dela são muito lindas, mas ela tem essa habilidade, sabe? É muito bonito mesmo. Então não adianta ficar muito querendo se comparar, porque cada um é um, né? Então, Com se certeza. acostumar. E é bem isso que você falou, né? As pessoas têm habilidades diferentes, então às vezes em uma coisa que você é boa, ela não vai ser, sabe? E essa questão de medidas diferentes é bom sempre a gente levar para sempre também. E muito obrigada por ter me salvado aquela hora. Arrasou. Quem mais falta, gente? Eu. Isso. Eu achei muito, muito legal, já que pra mim, que nem comecei ainda, foi uma ótima prévia do que tem aí pelo curso. Então, acho muito legal, são lições muito preciosas, né, que a gente tem que realmente levar pra vida. Gostei muito. Que bom, fiquei feliz. Gente, muito obrigada, então, a todos vocês que estiveram aqui hoje. E desculpa mais uma vez, de novo, pela questão da minha voz. Sério, gente, eu me sinto muito mal, mas assim, não tem o que fazer. Agora ela voltou, não é mesmo? E obrigada mesmo. Espero que, enfim, acredito que o Moip já tenha ajudado bastante, mas espero que ajude ainda mais. Se quiser, quando quiserem também, enfim, escrever alguma coisa sobre, eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês, que nem a Mel passou para mim. Eu fiquei muito feliz, porque é realmente um reconhecimento, assim, porque às vezes a gente tá fazendo as coisas e a gente fica se perguntando, cara, será que tá valendo a pena? Se não tá, esse contato, assim, com vocês, essa conversa ajuda muito, porque às vezes quem produz coisa pra internet, às vezes passa muito por isso, de estar fazendo as coisas e meio no escuro, sabe? De, cara, será que tá funcionando? Não tá? Tô ajudando? Não tô? Tá valendo a pena? Não tô? Então, isso de contato vale muito a pena. Então, obrigada a vocês que estão aqui hoje, que falaram, participaram. Isso é muito legal. E estou aí pelas outras redes sociais, quando quiserem mandar uma mensagem, conversar um pouco. É isso, gente. Eu vou fazer um story, gente. Calma aí. Eu queria fazer um story com todos vocês aparecendo assim. E, tipo, quase esqueci. Vou fazer, tá bom, gente? Deixa eu mudar aqui para a modo de visualização, para ficar todo mundo quadradinho. Isso. Nath, quer ligar sua câmera? Isso, arrasou. Tirar uma foto. Eu não sei por que eu sorri, porque eu não apareci, né? Eu tô, tipo, lá no canto. Foi totalmente assim. Enfim, reflexo. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada novamente a todos. E estamos por aí. Qualquer coisa, só chamar. Beijinhos. Tchau.